Nenhum pesquisador gosta de receber uma carta do editor de uma revista dizendo que o seu artigo é bom, mas que não vai ser publicado. Então, essa negativa por parte de um editor sempre nos deixa aborrecidos. Mas como é que nós podemos aprender com essas orientações que acabam vindo dos editores das revistas, especialmente das revistas internacionais? Saber as causas da negação de um artigo científico é muito importante, porque você já consegue preparar seu manuscrito de forma que evite essas causas mais gerais, pelo menos. E vocês vão ver que as causas não são tão triviais quanto parece. E vão reforçar o que eu estou falando a respeito da importância das bases teóricas da ciência para se escrever um manuscrito, para se fazer, né, ou mesmo uma tese, não precisa ser só um artigo. Tudo que eu falo geralmente vale para tese ou para artigo, tá certo? Então vamos analisar. Uma das causas de negação que muitas pessoas comentam, né, é a questão do preconceito. Poxa, nós somos um país pobre, de um país considerado, né, meio na berlinda aí, pelos países mais ricos, embora em ascensão, graças a uma série de atitudes mais recentes, mas ainda existe esse preconceito. E, de fato, existe um preconceito contra países pobres, contra os países que não estão na atividade mais franca da ciência, né, na mainstream. Embora exista isso, a gente tem que entender uma coisa. Não adianta ficar dizendo que nosso trabalho foi negado no exterior por causa de preconceito. Isso não resolve a questão. Nós temos que fazer nosso trabalho ser aceito. Tá? Passar por cima desse preconceito. Muitas vezes nós temos que fazer um trabalho muito melhor do que alguém dos Estados Unidos, por exemplo, para conseguir chegar um pouquinho abaixo dele. É injusto? É. Mas, infelizmente, nós não vamos mudar essa situação tão facilmente. Agora, se nós conseguirmos vencer isso e passarmos por cima dessa barreira, né, aí nós temos condições, de fato, de reverter esse quadro do preconceito. Lógico que não vai ser uma questão pontual, né? Em algumas áreas da ciência, felizmente, o Brasil está muito bem e é muito respeitado lá fora. A maioria das áreas, no entanto, não é esse o quadro. Mas se nós ficarmos presos a essa questão, nós nunca vamos crescer. Então, vamos esquecer um pouco isso. Esquecer não, mas vamos considerar isso e dizer, nós temos que reverter esse quadro. Tá certo? Então vamos entrar nas outras causas que têm um pouco mais a ver com a questão da ciência em si. Né? Conclusões com pouca novidade. Isso é um caso sério. Não é? Não é porque você fez uma pesquisa certinha que a revista vai publicar. A revista está interessada em publicar coisas que tragam novidade. Não é? Olha, todo mundo sabe que em situação de estresse, os animais né, elevam tal hormônio. Ok. Aí você pega um animal daquele grupo que não foi estudado ainda, olha, nessa situação esse animal também elevou esse hormônio. Poxa, mas que novidade é isso? Todo mundo já esperava isso, não é? Então, tem questões que são, que a gente chama de corroborações do óbvio, ou seja, confirmações do óbvio. Né? São os chamados estudos Me Too, quer dizer, eu também fiz isso, eu também demonstrei isso, mas já se sabia. Esse tipo de coisa não interessa para as revistas de bom nível. Por quê? Elas são preocupadas em publicar as ideias novas, quais as novidades que você tem, o que você trouxe para mudar o cenário do conhecimento, para fazer avançar isso daqui. É óbvio que fazer pesquisas que confirmem algumas ideias mais recentes é importante. Mas fazer pesquisas para confirmar ideias que já estão sólidas, realmente não é importante. Não é? Gasta-se dinheiro público, gasta-se tempo numa situação que não leva a grande coisa. Então, muitos trabalhos são negados aqui. E essa questão se decide antes de começar o projeto. Mas meu projeto foi aprovado por tal agência, e daí? Não significa que ele vai ser aprovado na ciência de alto nível. A gente sabe como são as questões de análise de projetos, isso e daquilo. Tem situações adequadas, tem situações inadequadas. Né? Só que quando você quer entrar numa revista altamente competitiva, a questão muda um pouco de cenário. Né? Se você não é bem conhecido, o que vai ser geralmente a regra, você tem que ter um trabalho de muito boa qualidade. Certo?
Então, essa é uma das causas principais. Quando você recebe um trabalho para analisar uma revista internacional, né, geralmente uma das primeiras perguntas que vem do editor é: o trabalho traz novidade? Se a resposta é não, dificilmente vai ser publicado, mesmo que esteja com tudo certinho. Tá? Então, essa concepção tem que ser vista. Portanto, na hora de pensar projeto, pense: qual o diferencial do meu projeto? O que eu estou trazendo de novidade que vai interessar para ser falado para o mundo inteiro? Se não tem isso, então eu vou repensar, vamos fazer um outro projeto. Não é? E muitos projetos hoje ficam fazendo mesmices. Né? A gente pode, basta dar uma olhada na pós-graduação. Técnicas ou análises obsoletas. Às vezes a ideia é boa, tudo é interessante, mas você usou técnicas que para aquelas variáveis que você vai quantificar, que você vai analisar, já são obsoletas, não são aceitas pela sua comunidade. Quem está julgando é a sua comunidade. Né? Então, bem ou mal, nós somos amarrados a isso. E isso tem uma questão econômica por trás. Às vezes você consegue, às duras custas, comprar um equipamento. Quando o equipamento chega, ele já está obsoleto. Né? Então, isso é muito complicado. E para algumas áreas isso é mais complicado ainda. Para outras áreas, não. Você não precisa de técnicas sofisticadas. A gente vê trabalhos publicados na Nature, muitas vezes, na Science, que a técnica é extremamente simples. Você faz em qualquer lugar. Né? O que vale é a ideia. De fato, a ideia é o ponto central. Agora, se precisar de uma técnica interessante, tem que usar. E análise. Às vezes você faz uma estatística caseira ali, né? Na sua casa, você faz uma estatística qualquer e, de repente, a ciência não está mais aceitando aquele tipo de análise. É necessário uma análise mais profunda, uma análise mais detalhada sobre a questão. Então, essa também é uma causa de negação de artigos em periódicos de bom nível. Mas, além disso, né, tem a causa da redação científica. É lógico que aquilo que eu comentei anteriormente reflete na redação, reflete no texto que você vai montar. Mas tem outras questões mais ligadas à redação propriamente dita. Uma delas se refere ao inglês. Mas aqui eu deixo bem clara a minha opinião. A questão primordial não é o inglês. Tá? Um amigo meu, o professor Wagner Cotrone Valente, ele fez uma enquete uma vez com alguns editores de revistas internacionais de alto nível e a resposta foi, de todos os editores, foi a seguinte: o problema não é o inglês. Há alguns editores que pensam que é assim. É que há uma certa associação, mas não uma associação de causa e efeito. Né? Se você tem pessoas que estão vivendo numa ciência hard, numa ciência mais competitiva, né? Eles necessariamente vão ter que estar lendo artigos do mundo inteiro, tem que ter um bom inglês, e necessariamente eles sabem inglês. E necessariamente eles vão ter que publicar em inglês porque a área exige. E essa é a associação. Por outro lado, se você está numa área em que não se costuma publicar em inglês, você não precisa ler muitos trabalhos em inglês, então você vai achar uma fraca associação entre as revistas que você publica e o inglês que você sabe. Né? Você pode publicar em revistas de nível mais fraco, porque a área não é tão competitiva assim. Então, nesse quadro, dá a impressão de que o inglês é a questão, mas o inglês não é a questão. Né? A tradução de um texto do português para o inglês não melhora erros estruturais, não melhora questões de estilo, não melhora questões de ciência. Se melhorasse, seria muito fácil, né? Mas não. Se o texto está errado, passá-lo para o inglês de alto nível mantém os erros. É óbvio que, se é um inglês precário, que o revisor não consegue nem entender o que você disse, bom, aí não dá nem para conversar. Né? Aí está fora de questão. Mas, se você fizer um inglês de alto nível, o que nega o trabalho são outras questões. Então, eu diria o seguinte: essa é uma questão num segundo plano. Tá? Desde que você consiga, pelo menos, se comunicar, evidentemente. A questão fundamental está aqui, na estrutura do manuscrito. Se você faz uma introdução que não introduz, seja ela em polonês, em russo, em inglês, em chinês, em português, ela não introduz. Tá certo? Então, a estrutura, o que vai em cada texto? Se a sequência do material e método está confusa, ela vai estar confusa em qualquer idioma. Não é? Então, essas questões de estrutura é que devem ser vistas. Dentro disto, uma questão importante é a prolixidade. As pessoas aqui no Brasil têm mania de escrever bastante. Isso já vem da escola, né? Se você der uma resposta curta à pergunta quem descobriu o Brasil, fala Pedro Álvares Cabral, a professora fala meio certo.
Por quê? Eu quero a resposta completa. Já começou a ensinar errado aí. Por quê? Porque já está ensinando o indivíduo a ser prolixo. Ele tem que responder, quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Bom, com isso, ele está treinando, né, para si próprio a prolixidade na redação. Quando chega na escola e até na universidade, né, o professor olha para a prova do aluno e fala, mas você escreveu muito pouco. Pouco o quê? Está certo ou está errado? O que falta? A questão do muito pouco não leva a nada. Né? Alguns professores, se o indivíduo escreve 4 folhas de papel ao maço, ele fala, olha, está tudo errado, mas vamos dar 0,2 para esse aluno, porque, coitado, ele foi esforçado. E estamos nós premiando o esforço e não a qualidade. Então, várias condutas do nosso dia a dia, né, conduzem o indivíduo a cada vez mais a querer ser prolixo. Hoje a pessoa tem medo de fazer uma tese de 30 páginas. Não, mas minha tese está fina. Olha, mas essa tese é grossa, tem 500 páginas, é uma tese de doutorado. Conceitos equivocados desse tipo levam a nossa comunidade a ficar achando que a qualidade científica tem a ver com o número de páginas. Eu conto num dos meus livros uma história que me contaram uma vez num curso que eu estava ministrando, que o aluno levou o trabalho para o professor se negou a ler porque estava muito fino. Aí o aluno voltou, imprimiu o mesmo trabalho em espaço 2, e aí o professor leu. Veja, mediocridade se paga com mediocridade, não é verdade? Então, são coisas que levam a gente a nos perder. A ciência exige objetividade. Você tem que passar a informação escrita de forma sintética. Se você puder escrever um manuscrito com 15 páginas, não escreva com 20. Não escreva com 16. Essa é a regra. Tá? Por quê? Porque você tem que perceber que o seu leitor tem que ler o mínimo possível para obter o máximo de informações. Aquilo que você não sabe dizer direito, então vai estudar, vai aprender como dizer. Né? Então isso daqui não passa na ciência internacional. Tá certo? Ao passo que muitas revistas brasileiras falam, não, mas está muito curta, essa introdução está muito curta. Né? As pessoas sempre falam para mim, Gilson, qual é o tamanho que cada parte do texto tem que ter? E eu respondo com muita clareza, nem mais nem menos que o necessário. Essa é a resposta. Se você conseguir fazer uma introdução com um parágrafo, é um parágrafo. Se você conseguir fazer a introdução com uma página, é uma página. Se precisar de 10 páginas, são 10 páginas, mas não pode ter nada sobrando e nada faltando. Tá? Então, essa é uma questão que nos atrapalha muito. Você faz um texto prolixo, passa para o inglês, ele continua prolixo, manda para a revista, eles negam por causa disso. Objetivo restrito. O indivíduo faz uma pesquisa aqui no Brasil e ele só falta pôr o CEP da cidade onde ele fez a pesquisa. E ele direciona toda a pesquisa dele para aquele local. Seja na fazenda do seu João, seja no hospital do não sei aonde, seja na escola tal, ele faz a pesquisa direcionada para aquele foco. Óbvio que qualquer pesquisa no mundo é feita em algum lugar. Qualquer pesquisa no mundo é feita com sujeitos, né? Sejam eles animais humanos ou animais não humanos. Ora, qualquer um deles que faça essa pesquisa pode direcionar para algum lado. O cientista vai direcionar para questões gerais. E o pesquisador, que não chegou a ser cientista ainda, ele direciona para a questão de fato que ele está vendo. Ele direciona para o objetivo restrito. E aí ele quer publicar num periódico de nível internacional. Não vai passar mesmo. Óbvio. Se eu pegar o mesmo trabalho e reescrever, mudando o enfoque, aí é aceito. E já fiz isso algumas vezes. E funciona. Né? Justificativa fraca dos objetivos. Às vezes a conclusão supera esta falha. Mas quando a conclusão já não é lá aquela coisa, né? E a justificativa do objetivo é fraca. Aí a coisa fica muito enrolada e muito difícil de ser aceita. Né? Se você tem objetivos, eles têm que ser fundamentados na sua essência. Tá? Mais para frente eu vou mostrar para vocês que há 3 tipos apenas de pesquisa. E a essência lógica desses 3 tipos é que deve ser fundamentado na introdução. Seja uma pesquisa descritiva, uma pesquisa de associação entre variáveis ou uma pesquisa de relação de interferência entre variáveis, né? Uma pesquisa de causa e efeito. É essa essência que tem que estar fundamentada na introdução.
O resto fica falando que essa espécie tem ocorrência na América Latina, que não sei o que lá. Ai, tenho que falar disso, tenho que falar daquilo. Isso tudo é besteira, né? E a gente percebe no texto claramente isso. Então falta um pouco de objetividade na hora de fazer o objetivo. Falta de resultados. Às vezes o indivíduo fez um experimento lá e ele avança demais nas conclusões, ele voa, né? Ou seja, aquilo que ele está apresentando como conclusão, do ponto de vista de base empírica, é fraco. Está faltando resultados. O oposto também é causa de negação, que é o quê? Excesso de resultados. Ele coleta um monte de dados, faz 1000 tabelas, coloca tudo aquilo, para no final não chegar a quase nada. Ou seja, tem coisa sobrando aí. A arte da redação científica é você deixar as coisas no limite. Mais para frente eu vou falar sobre a arte da redação científica. E vocês vão ver isso daí, né? Falta o excesso de generalizações. É o que eu já comentei um pouco sobre a relação entre os dados e a teoria, não é? Ou o indivíduo extrapola demais, ou o indivíduo extrapola de menos, né? Que tem a ver com a questão de falta e excesso de resultados também. E por fim, a discussão fofoca. É lógico que existem N outras causas de negação. Estou pegando algumas delas que estão entre as principais. Existem outras causas, evidentemente. Discussão fofoca. O que é discussão fofoca? Eu tenho definido já há alguns anos atrás o que é discussão fofoca. É aquela discussão que o indivíduo pega seus dados e fica comparando com a literatura. Olha, meu dado deu 5,2, o do fulano deu 5,8, o do ciclano deu 7, o de Beltrano deu 3,5. Aí ele muda para outra variável. Nessa variável, meus dados eram 18. O de fulano deu 19, o de Beltrano deu 16, o de fulano deu tal. Veja, essa comparação mecânica não é discussão de artigo científico. Isso daí não passa em revista boa de jeito nenhum. Você usa a literatura em alguns momentos da sua discussão para convencer o leitor de que as suas conclusões são adequadas. É um texto onde você conversa com o leitor. Tem momentos que você vai escrever com as suas palavras as suas coisas. Tem momentos que você vai escrever com as suas palavras as ideias dos outros. Quando for ideias dos outros, você vai citar a literatura de onde você tirou aquilo. É isso. Não é ficar aquela coisa de comparar, né? Se a gente começar a ler trabalhos de bom nível, olhando a estrutura como os indivíduos fazem, a discussão, a introdução, matéria, método, resultado, a gente aprende muito. Então, é uma verdadeira aula de redação científica, lermos trabalhos de bom nível, tá certo? Onde a gente vai examinar essa estrutura, como o indivíduo chegou a demonstrar aquele objetivo, chegou a demonstrar aquela conclusão. E tem trabalhos que são fantásticos, a gente aprende muito lendo isso, mas lendo literatura de bom nível, né? No meu laboratório eu falo para os alunos, né? É proibido entrar literatura de baixo nível aqui. E entra, evidentemente, às vezes você precisa daquela informação, mas saiba que pega só aquela informação, o resto está errado. Certo? Então, leiam, né? Eu falo para eles, leiam pelo menos 3 artigos de bom nível por semana, na sua especialidade. E, além disso, leia pelo menos um artigo de Science ou de Nature por semana durante o seu mestrado. Se você fizer isso, você vai ter chance de crescer durante 2 anos e depois acelera esse passo no seu doutorado. Isso é o mínimo que a gente espera.